Se você gosta de histórias que fazem pensar, inscreva-se no canal. 103. O perigo na felicidade. Agora tudo está saindo bem para mim, agora amo qualquer destino. Quem quer ser meu destino? 104. Não o seu amor ao próximo, mas a impotência do seu amor ao próximo é que impede os cristãos de hoje de nos queimar. 105. Para o espírito livre, o devoto do conhecimento, a pia fraus, mentira piedosa, é ainda mais ofensiva ao gosto, a sua devoção, que a ímpia fraus. 94 nota. Daí sua profunda incompreensão em relação à igreja inerente ao espírito livre, a sua espécie de não-liberdade. 106. Através da música, as paixões gozam a si mesmas. 107. Uma vez tomada a decisão, fechar os ouvidos mesmo ao melhor argumento contrário, sinal do caráter forte, portanto, uma ocasional vontade de estupidez. 108. Não existem fenômenos morais, apenas uma interpretação moral dos fenômenos. 109. Com bastante frequência, o criminoso não está à altura do seu ato. Ele o diminui e difama. 110. Raramente os advogados de um criminoso são artistas o bastante para reverter a seu favor o belo horror do seu ato. 111. Precisamente quando nosso orgulho foi ferido, é mais difícil ferir nossa vaidade. 112. Para aquele que se sente destinado a ver e não a crer, todos os crentes são ruidosos e importunos. Ele se protege deles. 113. Quer ganhar a simpatia dele? Mostre-se embaraçado em sua presença. 114. A enorme expectativa quanto ao amor sexual e a vergonha dessa expectativa estragam de antemão todas as perspectivas para a mulher. 115. Quando o amor ou o ódio não participa do jogo, a mulher é jogadora medíocre. 95. Nota. 116. As grandes épocas de nossa vida são aquelas em que temos a coragem de rebatizar nosso lado mal de nosso lado melhor. 117. A vontade de superar um afeto é, em última instância, tão somente a vontade de um outro ou vários outros afetos. 118. Existe uma inocência da admiração, a daquele ao qual ainda não ocorreu que pode vir a ser admirado um dia. 119. O nojo da sujeira pode ser tão grande que nos impeça de nos limparmos, de nos justificarmos. 120. Com frequência a sensualidade precipita o crescimento do amor, de modo que a raiz permanece fraca e é facilmente arrancada. 121. Foi uma sutileza que Deus aprendesse grego quando quis se tomar escritor e que não o aprendesse melhor. 122. Alegrar-se com um elogio é, para alguns, apenas uma cortesia do coração, precisamente o oposto de uma vaidade do espírito. 123. Também o concubinato foi corrompido pelo casamento. 124. Quem se regozija mesmo no patíbulo não triunfa sobre a dor, mas por não sentir a dor que esperava. Uma parábola. 125. Quando temos que mudar de opinião acerca de alguém, não lhe perdoamos o incômodo que assim nos causa. 126. Um povo é o rodeio, que faz a natureza para chegar a 6 ou 7 grandes homens, sim, para em seguida evitá-los. 127. A ciência ofende o pudor das verdadeiras mulheres. Elas têm a sensação de que se pretende observá-las sob a pele, pior, sob as vestes e os adornos. 128.
Quanto mais abstrata for a verdade que você ensina, tanto mais deverá seduzir os sentidos para ela. 129. O diabo tem as mais amplas perspectivas sobre Deus, motivo pelo qual se mantém tão afastado dele. O diabo, o mais velho amigo do conhecimento. 130. O que alguém é, começa a se revelar quando seu talento declina, quando ele cessa de mostrar o quanto pode. O talento é também um ornamento é também um esconderijo. 131. Os sexos se enganam um a respeito do outro. No fundo, cada um deles ama e honra apenas a si mesmo, ou o seu ideal, para dizê-lo de modo mais agradável. Assim, o homem quer a mulher tranquila, mas a mulher, como o gato, é essencialmente intranquila. 96. Nota. Por mais que tenha aprendido a dar-se uma aparência de paz. 132. É por nossas virtudes que somos bem punidos. 133. Quem não sabe encontrar o caminho para o seu ideal, vive de modo mais frívolo e insolente que o homem sem ideal. 134. Toda credibilidade, toda boa consciência, toda evidência de verdade vem apenas dos sentidos. 135. No homem bom, o farisaísmo não é uma degeneração. Uma boa dose dele é, isto sim, a condição para o ser bom. 136. Um busca uma parteira para seus pensamentos, o outro, alguém a quem possa ajudar. Assim nasce uma boa conversa. 137. No trato com eruditos e artistas, é fácil equivocar-se em direções opostas. Por trás de um erudito notável, encontramos não raro um homem medíocre, e por trás de um artista medíocre, um homem muito notável. 138. O que fazemos em sonhos, fazemos acordados. Inventamos e construímos a pessoa com quem lidamos, para em seguida esquecer que assim fizemos. 139. Na vingança e no amor, a mulher é mais bárbara que o homem. 140. Conselho em forma de enigma. Se o laço não deve romper, é preciso antes morder. 141. É o baixo ventre que impede o homem de considerar-se um deus. 142. A frase mais pudica que jamais ouvi. Dans le véritable amour, c'est l'âme qui enveloppe le corps. No verdadeiro amor, é a alma que envolve o corpo. 143. Nossa vaidade desejaria que justamente o que fazemos melhor fosse visto como mais difícil para nós, origem de algumas morais. 144. Quando uma mulher tem inclinações eruditas, geralmente há algo errado com sua sexualidade. Já a esterilidade predispõe a uma certa masculinidade do gosto, pois o homem é, permitam-me lembrar, o animal estéril. 145. Comparando no todo o homem e a mulher, podemos dizer: a mulher não teria o gênio para o ornamento, não tivesse o instinto para o papel secundário. 146. Quem combate monstruosidades deve cuidar para que não se torne um monstro. E se você olhar longamente para um abismo, o abismo também olha para dentro de você. 147. De antigas novelas florentinas, e também da vida. Bona femmina e mala femmina vuol bastone. Boa ou má, a mulher quer bastão. Sacchetti, novembro de 86. 148. Induzir o próximo a ter boa opinião de você e depois acreditar piamente nessa opinião, quem iguala as mulheres nessa arte? 149. O que numa época percebe como mal é geralmente uma ressonância anacrônica daquilo que um dia foi considerado bom, o atavismo de um antigo ideal.
150. Em torno ao herói tudo se torna tragédia, em torno ao semideus drama satírico, em torno a Deus tudo se torna, como? Mundo, talvez. 151. Ter talento não basta, é preciso também a sua permissão para ele, não é, meus amigos? 152. Onde se encontra a árvore do conhecimento, ali é o paraíso. Assim falam as mais antigas e as mais novas serpentes. 153. O que se faz por amor sempre acontece além do bem e do mal. 154. O reparo, a travessura, a sorridente suspeita, a zombaria são sinais de saúde. Tudo o absoluto pertence à patologia. 155. O sentido para o trágico diminui e aumenta com a sensualidade. 156. A loucura é algo raro em indivíduos, mas em grupos, partidos, povos e épocas é a norma. 157. O pensamento do suicídio é um forte consolo. Com ele atravessamos mais de uma noite ruim. 158. Ao nosso impulso mais forte, o tirano em nós submete-se não apenas nossa razão, mas também nossa consciência. 159. É preciso retribuir o bem e o mal, mas por que precisamente a pessoa que nos fez o bem ou o mal? 160. Não mais amamos o bastante o próprio conhecimento após comunicá-lo. 161. Os poetas não têm pudor em relação às próprias experiências, eles as exploram. 162. Nosso próximo não é nosso vizinho, mas o vizinho dele, assim pensa cada povo. 163. O amor põe em evidência as qualidades elevadas e ocultas daquele que ama. O que nele é raro, excepcional, assim fazendo, engana acerca daquilo que nele é a norma. 164. Jesus disse a seus judeus: a lei era para servos, amem a Deus como eu o amo, como seu filho. Que nos importa a moral a nós, filhos de Deus? 165. Em vista de cada partido, um pastor necessita sempre de um carneiro guia, ou, eventualmente, será carneiro ele mesmo. 166. Podemos mentir com a boca, mas com a expressão da boca ao mentir, dizemos a verdade. 167. Nos homens duros, a intimidade é envolta em impudor. É algo precioso. 168. O cristianismo deu a Eros veneno para beber. Ele não morreu, é verdade, mas degenerou em vício. 169. Falar muito de si pode ser um meio de se ocultar. 170. No elogio há mais indiscrição que na censura. 171. Compaixão num homem do conhecimento provoca o riso, como mãos delicadas num ciclope. 172. Por amor aos homens, às vezes abraçamos qualquer um, porque não podemos abraçar todos, mas isso não podemos revelar ao qualquer um. 173. Não odiamos enquanto nossa estima é pouca, mas quando estimamos alguém como igual ou superior. 174. Vocês, utilitários, também vocês amam, o que é útil apenas como um veículo para suas inclinações. Também vocês acham o ruído das rodas insuportável, não? 175. Por fim, amamos o próprio desejo e não o desejado. 176. A vaidade dos outros fere nosso gosto apenas quando fere nossa vaidade. 177. Acerca do que é a veracidade, ninguém parece ter sido veraz o bastante. 178.
Não damos crédito às tolices dos homens espertos, que desrespeito aos direitos humanos. 179. As consequências do que fizemos nos alcançam, indiferentes a que tenhamos melhorado nesse meio tempo. 180. Há uma inocência na mentira que é o signo da boa-fé numa causa. 181. É desumano abençoar quando alguém é amaldiçoado. 182. A familiaridade de quem é superior aborrece, porque não pode ser retribuída. 183. Não que você me tenha mentido, mas que eu não mais creia em você me perturbou profundamente. 184. Há uma exuberância da bondade que pode parecer maldade. 185. Isso não me agrada. Por quê? Não estou à altura disso. Algum homem já respondeu assim? Capítulo 5. Contribuição à história natural da moral. 186. Na Europa de hoje, a sensibilidade moral, 97, nota. É tão sutil, tardia, múltipla, excitável, refinada, quanto a ciência da moral, que lhe corresponde ainda jovem, incipiente, tosca e rudimentar, um atraente contraste que às vezes se faz visível e toma corpo na pessoa mesma de um moralista. Considerando aquilo que designa a expressão ciência da moral, resulta demasiado arrogante e contrária ao bom gosto, o qual é sempre gosto antecipado pelas palavras mais modestas. Deveríamos, com todo o rigor, admitir o que se faz necessário por muito tempo, o que unicamente se justifica por enquanto. Reunião de material, formulação e ordenamento conceitual de um imenso domínio de delicadas diferenças e sentimentos de valor que vivem, crescem, procriam e morrem, e talvez tentativas de tornar evidentes as configurações mais assíduas e sempre recorrentes dessa cristalização viva, como preparação para uma tipologia da moral. Sem dúvida, até agora ninguém foi modesto a esse ponto. Tão logo se ocuparam da moral como ciência, os filósofos todos exigiram de si, com uma seriedade tesa de fazer rir, algo muito mais elevado, mais pretensioso, mais solene. Eles desejaram a fundamentação da moral. E cada filósofo acreditou até agora ter fundamentado a moral. A moral mesma, porém, era tida como dada. Quão longe do seu tosco orgulho estava a tarefa da descrição, aparentemente insignificante e largada no pó e na lama, embora para realizá-la não bastassem talvez os sentidos e os dedos mais finos e delicados. Precisamente porque os filósofos da moral conheciam os fatos morais apenas grosseiramente, num excerto arbitrário ou compêndio fortuito, como moralidade do seu ambiente, de sua classe, de sua igreja, do espírito de sua época, de seu clima e seu lugar. Precisamente porque eram mal informados e pouco curiosos a respeito de povos, tempos e eras, não chegavam a ter em vista os verdadeiros problemas da moral, os quais emergem somente na comparação de muitas morais. Por estranho que possa soar, em toda a ciência da moral sempre faltou o problema da própria moral. Faltou a suspeita de que ali havia algo problemático, o que os filósofos denominavam fundamentação da moral. Exigindo-a de si, era apenas vista a luz adequada, uma forma erudita da ingênua fé na moral dominante, um novo modo de expressá-la e, portanto, um fato no interior de uma determinada moralidade, e até mesmo, em última instância, uma espécie de negação de que fosse lícito ver essa moral como um problema. Em todo caso, o oposto de um exame, questionamento, análise, vivissecção dessa mesma fé.
Ouçam, por exemplo, com que inocência quase venerável Schopenhauer apresenta sua tarefa e tirem suas conclusões sobre a cientificidade de uma ciência cujos mestres mais recentes ainda falam como as crianças e as velhinhas. O princípio, diz ele, página 136, dos problemas fundamentais da moral. A tese fundamental em torno de cujo teor os éticos se acham verdadeiramente de acordo. Neminem laede imo homes quantum potes juvi. Não fere a ninguém, antes ajuda a todos no que possas. Essa é verdadeiramente a tese que todos os professores da ética se esforçam em fundamentar. O verdadeiro fundamento da ética, que como a pedra filosofal é procurado há milênios. A dificuldade em fundamentar a referida tese pode ser realmente grande, como se sabe. Tampouco Schopenhauer teve bom êxito nisso, e quem alguma vez sentiu radicalmente a insipidez, a falsidade e o sentimentalismo dessa tese no mundo cuja essência é vontade de poder, a esse podemos lembrar que Schopenhauer, embora pessimista verdadeiramente, tocava flauta diariamente após a refeição. Leiam na sua biografia. 98 nota. E a propósito, um pessimista, um negador de Deus e do mundo, que se detém diante da moral, que diz sim à moral e toca flauta, a moral do laede neminem. Como? Este é verdadeiramente um pessimista? 187. Ainda sem considerar o valor de afirmações como existe em nós um imperativo categórico, sempre se pode perguntar: o que diz uma tal afirmação sobre aquele que a faz? Existem morais que pretendem justificar perante os outros o seu autor. Outras morais pretendem acalmá-lo e deixá-lo contente consigo mesmo. Com outras ele quer crucificar e humilhar a si mesmo. Com outras ele quer vingar-se, com outras esconder-se, com outras quer transfigurar-se e colocar-se nas alturas. Essa moral serve para o autor esquecer, aquela para fazê-lo esquecer de si mesmo ou de algo de si. Alguns moralistas gostariam de exercer sobre a humanidade seu poder e seu capricho criador. Alguns outros, talvez Kant, entre eles, dão a entender com sua moral: o que merece respeito em mim é que sou capaz de obedecer, e com vocês não será diferente. Em suma, também as morais não passam de uma semiótica dos afetos. 188. Toda moral é em contraposição ao lacer, a ler, deixar ir, um pouco de tirania contra a natureza, e também contra a razão, mas isso ainda não constitui objeção a ela. Caso contrário, se teria de proibir sempre, a partir de alguma moral, toda espécie de tirania e desrazão. O essencial e inestimável em toda moral é o fato de ela ser uma demorada coerção. Para compreender o estoicismo, ou o Port-Royal, ou o puritanismo, recorde-se sob que coerção toda a língua obteve até hoje vigor e liberdade. A coerção métrica, a tirania da rima e do ritmo. Quanto trabalho se deram os poetas e oradores de cada nação, sem excetuar alguns prosadores de hoje, em cujo ouvido mora uma consciência implacável, por uma tolice, como dizem os broncos utilitários, acreditando-se espertos, em submissão a leis arbitrárias, como dizem os anarquistas, julgando-se livres, e até mesmo de espírito livre. Mas o fato curioso é que tudo o que há e houve de liberdade, finura, dança, arrojo e segurança magistral sobre a terra, seja no próprio pensar, seja no governar, ou no falar e convencer, tanto nas artes como nos costumes, desenvolveu-se apenas graças à tirania de tais leis arbitrárias.
E com toda a seriedade, não é pequena a probabilidade de que justamente isso seja natureza e natural, e não aquele laisser-aller. Todo artista sabe quão longe do sentimento de deixar-se levar se acha o seu estado mais natural. O seu livre ordenar, pôr, dispor, criar nos momentos de inspiração, e com que rigor e sutileza ele obedece então às 1000 leis que troçam de toda a formulação por conceitos, devido justamente à sua natureza e precisão. Comparado a elas, mesmo o conceito mais firme tem algo de frouxo, múltiplo, equívoco. O essencial, no céu como na terra, ao que parece é, repito, que se obedeça por muito tempo e numa direção. Daí surge com o tempo, e sempre surgiu, alguma coisa pela qual vale a pena viver na terra, como virtude, arte, música, dança, razão, espiritualidade. Alguma coisa transfiguradora, refinada, louca e divina. A prolongada sujeição do espírito, a desconfiada coerção na comunicação dos pensamentos, a disciplina que se impôs o pensador a fim de pensar sob uma diretriz eclesiástica ou cortesã, ou com pressupostos aristotélicos, a duradoura vontade espiritual de interpretar todo acontecimento segundo um esquema cristão e redescobrir e justificar o Deus cristão em todo e qualquer acaso. Tudo o que há de violento, arbitrário, duro, terrível e antirracional, nisso revelou-se como o meio através do qual o espírito europeu viu disciplinada sua força, sua inexorável curiosidade e sutil mobilidade, mesmo reconhecendo a quantidade insubstituível de força e espírito que aí teve de ser sufocada, suprimida e estragada. Pois nisso, como em tudo, a natureza se mostra como é, em toda a sua magnificência pródiga e indiferente, que nos revolta, mas que é nobre. O fato de que por milênios os pensadores europeus pensaram tão somente a fim de provar algo. Hoje, bem ao contrário, para nós é suspeito todo pensador que quer provar algo. O fato de que sempre estiveram certos do que deveria resultar de suas mais rigorosas reflexões, como outrora ocorria na astrologia asiática, ou ainda hoje na inócua interpretação cristã moralista que relaciona os eventos pessoais à glória de Deus e salvação da alma. Essa tirania, esse arbítrio, essa extrema e grandiosa estupidez educou o espírito. Ao que parece, a escravidão é, no sentido mais grosseiro ou no mais sutil, o meio indispensável também para a disciplina e cultivo espiritual. Sem nota. Considere-se toda a moral sob esse aspecto. A natureza, nela é que ensina a odiar o laisser-aller, a liberdade excessiva e que implanta a necessidade de horizontes limitados, de tarefas mais imediatas, que ensina o estreitamento das perspectivas e, em determinado sentido, também a estupidez como condição de vida e crescimento. Deves obedecer seja quem for, e por muito tempo, senão perecerás e perderás a derradeira estima por ti mesmo. Esse me parece ser um imperativo categórico da natureza, o qual certamente não é categórico como dele exige o velho Kant, daí o senão. Nem se dirige ao indivíduo, que importa a ela o indivíduo, mas sim a povos, raças, eras, classes, mas sobretudo ao inteiro bicho-homem, a o homem. 189. Para as raças laboriosas, é um grande fardo suportar o ócio.
Um golpe de mestre do instinto inglês foi tornar o domingo tão sagrado e tedioso que, sem se dar conta, o cidadão inglês anseia novamente pelos dias de trabalho da semana, como uma espécie de jejum sabiamente inventado e intercalado, do qual há muitos exemplos também no mundo antigo, embora não precisamente com respeito ao trabalho, como é óbvio nos povos meridionais. Tem que haver jejum de muitas espécies, e em toda parte onde vigoram impulsos e hábitos poderosos, os legisladores têm de cuidar para que se intercalem dias em que um tal impulso seja acorrentado e conheça novamente a fome. Vistas de um ponto mais elevado, gerações e épocas inteiras, quando surgem infectadas por qualquer fanatismo moral, apresentam-se como esses intervalos de coerção e jejum, durante os quais um impulso aprende a se curvar e a se rebaixar, mas também a se purificar e a aguçar. Também determinadas seitas filosóficas, a Estoa, por exemplo, em meio à cultura helenística e sua atmosfera tornada lasciva e carregada de eflúvios afrodisíacos, permitem uma tal interpretação. Eis também um indício para explicar o paradoxo de por que, justamente no período mais cristão da Europa, e apenas sob a pressão de juízos de valor cristãos, o impulso sexual foi sublimado em amor. Amor, passion, 101, nota. 190. Existe algo na moral de Platão que não pertence realmente a Platão, mas que se acha apenas em sua filosofia, quase se poderia dizer, apesar de Platão. Trata-se do socratismo, para o qual ele realmente era nobre demais. Aspas, ninguém quer fazer mal a si mesmo, por isso tudo ruim acontece involuntariamente, pois o homem ruim é ruim apenas por erro. Se alguém o livra do erro, torna-o necessariamente bom. Fecha aspas. Esta maneira de raciocinar cheira à plebe, que no mal agir enxerga apenas as consequências penosas e verdadeiramente julga que é estúpido agir mal, enquanto admite sem problemas a identidade de bom com útil e agradável. Em todo o utilitarismo da moral, pode-se de antemão supor uma origem igual e confiar no próprio faro. Dificilmente se errará. Platão fez todo o possível para introduzir algo nobre e refinado ao interpretar a palavra do mestre, introduzindo sobretudo a si mesmo. Ele, o mais temerário dos intérpretes, que tomou Sócrates inteiro como um tema ou canção popular das ruas para variá-lo ao infinito e ao impossível. Isto é, em todas as suas máscaras e multiplicidades próprias. Falando com graça, além disso homérica, que é o Sócrates platônico, senão Platão na frente, Platão atrás, no meio quimera. 102, nota. 191. O velho problema teológico de fé e saber, ou mais claramente de instinto e razão, isto é, indagar se no que toca à valoração das coisas o instinto merece autoridade maior que a racionalidade, a qual deseja que se avalie e se haja de acordo com motivos, conforme um porquê. Isto é, segundo a finalidade e a utilidade. Ainda é aquele velho problema moral que surgiu primeiramente na pessoa de Sócrates e que muito antes do cristianismo já dividia os espíritos. Sócrates mesmo, com o gosto próprio do seu talento, o de um dialético superior, havia se colocado inicialmente ao lado da razão, e na verdade que fez ele toda a sua vida, se não rir da canhestra incapacidade de seus nobres atenienses, que eram homens do instinto, como todos os homens nobres, e jamais podiam informar satisfatoriamente sobre os motivos do seu agir?
Mas, enfim, em silêncio e às ocultas, ele riu também de si mesmo, encontrou em si, perante sua consciência mais refinada e seu fórum interior, a mesma dificuldade e incapacidade. Para quê, perguntou a si mesmo, abandonar por isso os instintos? É preciso lhes fazer justiça a eles e também à razão. É preciso acompanhar os instintos, mas convencer a razão a ajudá-los com bons motivos. Tal foi a genuína falsidade desse grande irônico rico em mistérios. Ele levou sua consciência a se contentar com uma espécie de autoengodo. No fundo, divisou o que há de irracional no juízo moral. Platão, mais inocente nessas coisas e despido da astúcia plebeia, quis com toda a energia, a maior energia que um filósofo já empregara, provar a si mesmo que razão e instinto se dirigem naturalmente a uma meta única, ao bem, a Deus, e desde Platão todos os teólogos e filósofos seguem a mesma trilha, isto é, em questões morais o instinto, ou a fé, como dizem os cristãos, ou o rebanho, como digo eu, triunfou até agora. Uma exceção poderia ser Descartes, o pai do racionalismo e, portanto, avô da Revolução, que reconheceu a autoridade apenas à razão, mas a razão não passa de instrumento e Descartes era superficial. 192. Quem tiver acompanhado a história de uma ciência particular encontra em sua evolução um fio condutor para compreender os processos mais antigos e mais comuns de todo saber e conhecer. Num e noutro caso, desenvolveram-se primeiro as hipóteses prematuras, as ficções, a tola vontade de fé, a falta de desconfiança e paciência. Nossos sentidos só aprendem tarde e jamais inteiramente a ser órgãos sutis, fiéis e cautelosos do conhecimento. Para o nosso olho, é mais cômodo, numa dada ocasião, reproduzir uma imagem com frequência já produzida, do que fixar o que há de novo e diferente numa impressão. E isto exige mais força, mais moralidade. Ouvir algo novo é difícil e penoso para o ouvido. Ouvimos mal a música estranha. Quando ouvimos uma língua estrangeira, tentamos involuntariamente modelar os sons em palavras que soem familiar e próximas. Foi assim que, em tempos passados, o alemão ouviu a palavra arcubalista e a transformou em Armbrust, balista. Também os nossos sentidos são hostis e relutantes para com o novo. E já nos processos mais simples da sensualidade predominam afetos com medo, amor e ódio, sem esquecer os afetos passivos da indolência. Assim como atualmente um leitor não lê todas as palavras, e muito menos as sílabas, de uma página, em 20 palavras ele escolhe umas 5 ao acaso, adivinhando o sentido que provavelmente lhes corresponde. Tampouco enxergamos uma árvore de modo exato e completo, com seus galhos, folhas, cor e figura. É bem mais fácil para nós imaginar aproximadamente uma árvore. Mesmo nas vivências mais incomuns, agimos assim. Fantasiamos a maior parte da vivência e dificilmente somos capazes de não contemplar, como inventores, algum evento. Tudo isso quer dizer que nós somos, até a medula e desde o começo, habituados a mentir. Ou, para expressá-lo de modo mais virtuoso e hipócrita, em suma, mais agradável, somos muito mais artistas do que pensamos. Numa conversa animada, com frequência vejo tão nítido e bem delineado o rosto da pessoa com quem falo, segundo o pensamento que ela exprime, ou que acredito ter evocado nela, que esse grau de nitidez ultrapassa em muito a força de minha visão.
Então, a sutileza no jogo dos músculos e na expressão dos olhos deve ter sido inventada por mim. Provavelmente, a pessoa fazia outra cara, ou talvez nenhuma. 193. Quid lux fuit, tenebris agit. O que aconteceu na luz atua nas trevas, mas também o contrário. Aquilo que vivemos no sonho e que nele vivemos repetidas vezes termina por pertencer à economia global de nossa alma, tanto quanto algo realmente vivido. Em virtude disso, tornamo-nos mais ricos ou mais pobres, temos uma necessidade a mais ou a menos, e afinal somos um pouco guiados pelos hábitos de nossos sonhos, em plena luz do dia e até nos momentos mais serenos do nosso espírito desperto. Supondo que alguém voe com frequência nos sonhos e que, enfim, tome consciência, ao sonhar, de um poder e arte de voar que seria privilégio seu e sua felicidade mais particular e invejável. Alguém que creia poder realizar toda espécie de curvas e ângulos com o mais etéreo impulso, que experimente a sensação de uma certa leveza divina, de um para cima sem esforço e tensão, de um para baixo sem condescendência e humilhação, sem gravidade. Como poderia uma pessoa com tais experiências e hábitos nos sonhos não achar finalmente que a palavra felicidade tem cor e definição diferentes também no seu dia claro? Como não teria ela um diferente anseio de felicidade? A elevação, tal como descrita pelos poetas, deve lhe parecer, comparada a esse voo, demasiado terrena, muscular, violenta, demasiado grave. 194. A diversidade dos homens se mostra não apenas na diversidade das suas tábuas de bens, isto é, no fato de que tomem bens diversos como desejáveis e que estejam em desacordo quanto ao valor maior ou menor, quanto à hierarquia dos bens reconhecidos por todos. Ela se mostra mais ainda no que consideram que é ter e possuir verdadeiramente um bem. No tocante à mulher, por exemplo, o homem mais modesto acha que dispor e desfrutar sexualmente do corpo já é indício bastante satisfatório de que a tem e possui. Um outro, com uma mais exigente e desconfiada sede de posse, vê o ponto de interrogação, o que há de tão só aparente nesse possuir, e quer provas mais sutis, sobretudo para saber se a mulher não só se entrega a ele, mas também renuncia por ele ao que tem ou gostaria de ter. Apenas assim ele a tem por possuída. Um terceiro, porém, não se detém aí com sua desconfiança e vontade de possuir. Ele se pergunta se a mulher, ao renunciar a tudo por ele, não o faz talvez por um fantasma dele. Deseja antes ser conhecido a fundo em suas profundezas, para poder ser amado. Ele ousa deixar-se penetrar. Só então sente ele a amada em seu poder. Quando ela não mais se engana acerca dele, quando ela o ama por sua diabrura e insaciabilidade oculta, tanto quanto por sua bondade, paciência e espiritualidade. Aquele quer possuir um povo, e todas as superiores artes de um Caliostro ou Catilina lhe parecem boas para esse fim. Um outro, com uma mais refinada sede de posse, acredita que não se pode enganar quando se quer possuir. Ele se irrita e se impacienta com a ideia de que uma máscara sua comande o coração do povo. Então, preciso me deixar conhecer, e antes conhecer a mim mesmo. Entre os solícitos e benévolos encontramos regularmente aquela astúcia singela, que primeiro ajusta e adapta a pessoa que deve ser ajudada, imaginando, por exemplo, que ela merece ajuda, requer precisamente a sua ajuda e se mostrará grata, dedicada e submissa por toda a ajuda.
Com essas fantasias, dispõem dos necessitados como de uma propriedade, pois que são solícitos e benévolos por um anseio de propriedade. Despertamos o ciúme deles, ao lhes contrariar ou antecipar quando ajudam. Os pais fazem dos filhos involuntariamente algo semelhante a eles. A isso denominam educação. Nenhuma mãe duvida no fundo do coração que ao ter seu filho pariu uma propriedade. Nenhum pai discute o direito de submeter o filho aos seus conceitos e valorações. Houve tempo, inclusive, entre os antigos alemães, por exemplo, em que parecia correto aos pais dispor da vida dos recém-nascidos a seu bel prazer. E assim como o pai, também a classe, o padre, o professor e o príncipe continuam vendo em toda a nova criatura a cômoda oportunidade de uma nova posse, de onde se segue que, 195, os judeus, um povo nascido para a escravidão, como diz Tácito, e com ele todo o mundo antigo, o povo eleito entre as nações, como eles mesmos dizem e creem. 103. Nota. Os judeus realizaram esse milagre da inversão dos valores, graças ao qual a vida na Terra adquiriu um novo e perigoso atrativo por alguns milênios. Os seus profetas fundiram rico, ateu, mau, violento e sensual numa só definição, e pela primeira vez deram cunho vergonhoso à palavra mundo. Nessa inversão dos valores, onde cabe utilizar a palavra pobre como sinônimo de santo e amigo, reside a importância do povo judeu. Com ele começa a rebelião escrava na moral. 196. Perto do sol, há incontáveis corpos escuros a serem deduzidos, tais que nunca chegaremos a ver. Isto, cá entre nós, é uma alegoria, e um psicólogo da moral lê a escritura das estrelas como uma linguagem de símiles e sinais que permite silenciar muitas coisas. 197. Demonstramos profunda incompreensão do animal de rapina e do homem de rapina. César Borgia, por exemplo. Incompreensão da natureza ao procurar por algo doentio no âmago desses mais saudáveis monstros e criaturas tropicais, ou mesmo por um inferno que lhe seria congênito, como sempre fez quase todo moralista. Não parece haver entre os moralistas um ódio à floresta virgem e aos trópicos, e uma necessidade de desacreditar a todo custo o homem tropical, seja como doença e degeneração do homem, seja como inferno e automartírio próprio? Mas por quê? Em favor das zonas temperadas? Em favor dos homens temperados? Dos homens morais? Dos medíocres? E isto para o capítulo Moral como Pusilanimidade. 198. Todas essas morais que se dirigem à pessoa individual para promover sua felicidade, como se diz, que são elas, senão propostas de conduta, conforme o grau de periculosidade em que a pessoa vive consigo mesma, receitas contra suas paixões, suas inclinações boas e más, enquanto têm a vontade de poder e querem desempenhar papel de senhor, pequenas e grandes artimanhas e prudências, cheirando a velhos remédios caseiros e sabedoria de velhotas, todas elas barrocas e irracionais na forma, porque se dirigem a todos, porque generalizam onde não pode ser generalizado, todas elas falando em tom incondicional, tomando a si de modo incondicional, todas elas condimentadas com mais de um grande sal, mas apenas toleráveis e por vezes até sedutoras, quando aprendem a soltar um cheiro excessivo e perigoso do outro mundo. Tudo isso tem pouco valor medido intelectualmente, está longe de ser ciência, menos ainda sabedoria. Na verdade, diga-se mais uma vez, diga-se 3 vezes, prudência,
prudência, prudência, mesclada com estupidez, estupidez, estupidez. Quer se trate da indiferença e frieza de estátua frente ao exuberante desatino dos afetos que os estoicos prescreviam e aplicavam, ou do não mais rir e não mais chorar de Spinoza, a destruição dos afetos mediante análise e vivissecção, tão ingenuamente preconizada por ele, ou da redução dos afetos a uma mediana inócua, ou da redução dos afetos a uma mediania inócua, na qual seja permitido satisfazê-los. O aristotelismo da moral, ou mesmo da moral como fruição dos afetos numa intencional diluição e espiritualização pelo simbolismo da arte, em forma de música, digamos, ou de amor a Deus e ao próximo em nome de Deus, pois na religião as paixões readquirem cidadania, contanto que, quer se trate, afinal, do complacente e travesso abandono aos afetos, tal como Hafiz e Goethe ensinaram, aquele ousado afrouxamento das rédeas, a espiritual e carnal licentia morum, licença nos costumes, praticada excepcionalmente por velhos sábios excêntricos e bêbados para os quais já não há perigo. Também isto para o capítulo Moral como Pusilanimidade. 199. Na medida em que sempre, desde que existem homens, houve também rebanhos de homens, clãs, comunidades, tribos, povos, estados, igrejas, e sempre muitos que obedeceram em relação ao pequeno número dos que mandaram, considerando, portanto, que a obediência foi até agora a coisa mais longamente exercitada e cultivada entre os homens, é justo supor que, via de regra, é agora inata em cada um a necessidade de obedecer, como uma espécie de consciência formal que diz: você deve absolutamente fazer isso e absolutamente se abster daquilo. Em suma, você deve. Esta necessidade procura saciar-se e dar um conteúdo à sua forma. Nisso ela agarra em torno, conforme sua força, impaciência e tensão, de modo pouco seletivo, como um apetite cru, e aceita o que qualquer mandante, pais, mestres, leis, preconceitos de classe, opiniões públicas, lhe grita no ouvido. A singular estreiteza da evolução humana, seu caráter hesitante, lento, com frequência regressivo e tortuoso, deve-se a que um instinto gregário da obediência é transmitido mais facilmente como herança, em detrimento da arte de mandar. Se imaginarmos esse instinto levado à aberração, acabarão por faltar os que mandam e são independentes, ou sofrerão intimamente de má consciência e precisarão antes de tudo se iludir para poder mandar, isto é, acreditar que também eles apenas obedecem. Essa situação existe realmente na Europa de hoje. Eu a denomino a hipocrisia moral dos que mandam. Não sabem se defender de sua má consciência, a não ser posando de executores de ordens mais antigas ou mais elevadas, dos ancestrais, da Constituição, do direito, das leis, ou inclusive de Deus, ou tomando emprestadas máximas de rebanho ao modo de pensar do rebanho, aparecendo como primeiros servidores de seu povo, ou instrumentos do bem comum. Por outro lado, na Europa de hoje, o homem de rebanho se apresenta como a única espécie de homem permitida e glorifica os seus atributos que o tornaram manso, tratável e útil ao rebanho, como sendo as virtudes propriamente humanas, a saber, espírito comunitário, benevolência, diligência, moderação, modéstia, indulgência, compaixão. Mas nos casos em que se acredita não poder dispensar o chefe e carneiro-guia, fazem-se hoje muitas tentativas de substituir os comandantes pela soma acumulada de homens de rebanho sagazes.
Eis a origem de todas as constituições representativas, por exemplo. Apesar de tudo, que benefício, que alívio de uma pressão já intolerável representa para esses europeus bichos de rebanho a aparição de alguém que manda incondicionalmente. Disso, o maior testemunho recente é o efeito produzido pelo surgimento de Napoleão. A história do surgimento de Napoleão é quase que a história da superior felicidade que este século alcançou em seus homens e momentos mais preciosos. O homem de uma era de dissolução e de mestiçagem confusa, que leva no corpo uma herança de ascendência múltipla, isto é, impulsos e escalas de valor mais que contraditórios, que lutam entre si e raramente se dão trégua, esse homem, das culturas tardias e das luzes veladas, será, por via de regra, um homem bem fraco. Sua aspiração mais profunda é que um dia tenha fim a guerra que ele é. A felicidade lhe parece, de acordo com a sua medicina e maneira de pensar tranquilizante, epicúrea ou cristã, por exemplo, sobretudo a felicidade do repouso, da não perturbação, da saciedade, da unidade, enfim, alcançada, ou sabá dos sabás, para dizer como o santo retor Agostinho, ele mesmo um desses homens. Mas se numa tal natureza a contradição e a guerra atuam como uma atração e estímulo de vida a mais, e se além dos seus impulsos fortes e inconciliáveis também foi herdada e cultivada uma autêntica mestria e sutileza na guerra consigo, ou seja, no autodomínio e engano de si, então surgem esses homens espantosamente incompreensíveis e inimagináveis, esses enigmas predestinados à vitória e à sedução, cujos mais belos exemplos são Alcibíades e César, aos quais eu gostaria de juntar o primeiro europeu a meu gosto, Frederico II, Hohenstaufen, e entre os artistas, talvez, Leonardo da Vinci. Eles surgem precisamente nas épocas em que avulta aquele tipo mais fraco, que aspira ao repouso. Os dois tipos estão relacionados e se originam das mesmas causas. 201. Enquanto a utilidade que vigora nos juízos de valor morais for apenas a utilidade do rebanho, enquanto o olhar estiver dirigido apenas à preservação da comunidade e for tido como imoral precisamente e exclusivamente o que parece perigoso para a subsistência da comunidade, enquanto assim for, não pode haver moral do amor ao próximo. Supondo que então já exista um pequeno, constante exercício de consideração, equidade, compaixão, brandura, reciprocidade no auxílio, supondo que também nesse estado da sociedade já atuem todos aqueles impulsos que depois serão honrosamente apelidados de virtudes e que, afinal, quase coincidirão com o conceito de moralidade, nesse tempo, essas coisas não pertencem ainda, absolutamente, ao reino das valorações morais. Elas ainda são extramorais. Na melhor época de Roma, um ato de piedade, por exemplo, não é considerado nem bom nem mau, nem moral nem imoral, e se louvam, esse louvor se harmoniza muito bem com uma espécie de menosprezo indignado, tão logo é cotejado com algum ato que sirva à promoção do todo, da res publica, coisa pública. Tudo somado, o amor ao próximo é sempre algo secundário, em parte convencional e arbitrário e ilusório em relação ao temor ao próximo. Uma vez que a estrutura da sociedade se mostre estabelecida no conjunto e protegida contra perigos externos, é esse temor ao próximo que torna a criar novas perspectivas de valoração moral. Certos impulsos fortes e perigosos, como o espírito empreendedor, a temeridade, a sede de vingança, a astúcia,
a rapacidade, a ânsia de domínio que até então tinham de ser não apenas respeitados como socialmente úteis, sob nomes diversos dos mencionados naturalmente, mas cultivados e acentuados porque necessitava-se constantemente deles em meio aos perigos do todo contra os inimigos deste. São sentidos bem mais intensamente na sua periculosidade. Agora que lhe faltam canais de escoamento e pouco a pouco são estigmatizados como imorais e abandonados à calúnia. Os impulsos e pendores opostos alcançam honras morais. Passo a passo, o instinto de rebanho tira suas conclusões. O quanto de perigoso para a comunidade, para a igualdade, existe numa opinião, num estado ou afeto, numa vontade, num dom, passa a constituir a perspectiva moral. O temor é aqui novamente o pai da moral. Quando os impulsos mais elevados e mais fortes, irrompendo passionalmente, arrastam o indivíduo muito acima e além da mediania e da planura da consciência de rebanho, o amor próprio da comunidade se acaba. Sua fé em si mesma, como que sua espinha dorsal, é quebrada. Portanto, justamente esses impulsos serão estigmatizados e caluniados. A espiritualidade superior e independente, a vontade de estar só e mesmo a grande razão serão percebidas como perigo. Tudo o que ergue o indivíduo acima do rebanho e infunde temor ao próximo é doravante apelidado de mal. A mentalidade modesta, equânime, submissa, igualitária, a mediocridade dos desejos obtém fama e honra morais. Finalmente, em condições muito pacíficas, há cada vez menos ocasião e necessidade de educar o sentimento para o rigor e a dureza. E então todo rigor, até mesmo na justiça, começa a perturbar a consciência. Uma dura e elevada nobreza e responsabilidade consigo chegam quase a ofender e despertam desconfiança. O cordeiro, entre aspas, mais ainda, a ovelha, cresce na consideração. Na história da sociedade, há um ponto de amolecimento e enlanguecimento doentio, no qual ela mesma, de modo inclusive sério e honesto, toma o partido de quem a prejudica, de seu infrator. Castigar lhe parece de algum modo injusto. Certamente a ideia de castigo e dever castigar lhe dói, lhe dá medo. Não basta torná-lo inofensivo? Para que castigar? Castigar é terrível. Com essa pergunta, a moral de rebanho, a moral do temor, tira sua última consequência. Supondo que se pudesse eliminar o perigo, o motivo do temor, seria eliminada também essa moral. Ela não seria mais necessária. Ela não mais se tomaria por necessária. Quem examinar a consciência do europeu de hoje haverá de extrair, de entre mil dobras e recessos morais, sempre o mesmo imperativo, o imperativo do temor do rebanho. Queremos que algum dia não haja nada mais a temer. Algum dia, em toda a Europa, a via e a vontade que conduzem a ele se chamam agora progresso. 202. Digamos novamente, de imediato, o que já dissemos uma centena de vezes, pois para essas verdades, nossas verdades, os ouvidos de hoje não demonstram boa vontade. Já sabemos como soa ofensivo incluir o homem, cruamente sem metáfora, entre os animais, mas nos é imputado quase como culpa o fato de empregarmos sempre, em relação precisamente ao homem das ideias modernas, as expressões rebanho, instinto de rebanho e outras semelhantes. Que importa? Não podemos agir de outra forma, pois precisamente nisso está nossa nova visão. Descobrimos que no tocante aos principais juízos morais, a Europa se pôs de acordo e também os países da sua influência. Evidentemente, se sabe, na Europa, o que Sócrates acreditava não saber, o que a velha e famosa serpente prometeu ensinar, hoje se sabe o que é bem e mal. Deve, então, soar duro e pouco agradável aos ouvidos. Se de novo insistimos,
O que aqui julga saber, o que aqui se glorifica com seu louvor e seu reproche, e se qualifica de bom, é o instinto do animal de rebanho homem, o qual irrompeu e adquiriu prevalência e predominância sobre os demais instintos, fazendo-o cada vez mais conforme a crescente aproximação e assimilação fisiológica de que é sintoma. Moral é hoje, na Europa, moral de animal de rebanho. Logo, tal como entendemos as coisas, apenas uma espécie de moral humana, ao lado da qual, antes da qual, depois da qual, muitas outras morais, sobretudo mais elevadas, são ou deveriam ser possíveis. Contra tal possibilidade, contra tal deveriam, essa moral se defende com todas as forças, porém, ela diz obstinada e inexorável: eu sou a moral mesma, e nada além é moral. E com a ajuda de uma religião que satisfez e adulou os mais sublimes desejos do animal de rebanho, chegou-se ao ponto de encontrarmos até mesmo nas instituições políticas e sociais uma expressão cada vez mais visível dessa moral. O movimento democrático constitui a herança do movimento cristão, mas que o seu ritmo é demasiado vagaroso e sonolento para os mais impacientes, para os enfermos e sofredores do mencionado instinto, atestam os uivos cada vez mais raivosos, o ranger de dentes cada vez mais ostensivo dos cães anarquistas, que erram hoje pelos becos da cultura europeia. Aparentemente em oposição aos democratas e ideólogos da Revolução pacificamente laboriosos, e mais ainda aos broncos, filosofastros e fanáticos da Irmandade, que se denominam socialistas e querem a sociedade livre, mas na verdade unânimes todos na radical e instintiva inimizade a toda outra forma de sociedade que não a do rebanho autônomo, chegando à própria rejeição do conceito de senhor e servo, ni Dieu, ni maître, nem Deus, nem senhor. Reza uma fórmula socialista. Unânimes na tenaz resistência a toda pretensão especial, a todo particular direito e privilégio, o que significa a todo direito em última instância, pois quando todos são iguais, ninguém precisa mais de direitos. Unânimes na desconfiança frente à justiça que pune, como se ela fosse uma violência contra o mais fraco, uma injustiça para com a necessária consequência de toda a sociedade anterior, mas igualmente unânimes na religião da compaixão, na simpatia com tudo quanto vive, sente, sofre, descendo até ao animal, subindo até Deus. A aberração de uma compaixão para com Deus é própria de uma época democrática. Todos unânimes na gritaria e na impaciência da compaixão, no ódio mortal ao sofrimento, na quase feminina incapacidade de permanecer espectador, de deixar sofrer, unânimes no involuntário ensombrecimento e abrandamento, à mercê do qual a Europa parece ameaçada por um novo budismo, unânimes na crença na moral da compaixão partilhada. 104, nota. Como se ela fosse a moral em si, o cúmulo, o cume alcançado pelo homem, a esperança única do futuro, o conforto da vida presente, o grande resgate das culpas de outrora, todos eles unânimes na crença na comunidade redentora, isto é, no rebanho em si. 203. Nós que somos de outra fé, nós que consideramos o movimento democrático não apenas uma forma de decadência das organizações políticas, mas uma forma de decadência ou diminuição do homem, sua mediocrização e rebaixamento de valor, para onde apontaremos nós as nossas esperanças? Para novos filósofos, não há escolha. Para espíritos fortes e originais o bastante para estimular valorizações opostas e tresvalorar e transformar. 105, nota. Valores eternos, para precursores e arautos, para homens do futuro que atem no presente o nó, a coação que impõe caminhos novos à vontade de milênios.
ensinar ao homem o futuro do homem como sua vontade, dependente de uma vontade humana, e preparar grandes empresas e tentativas globais de disciplinação e cultivo para, desse modo, pôr um fim a esse pavoroso domínio do acaso e do absurdo que até o momento se chamou história. O absurdo do maior número é apenas sua última forma. Para isto será necessária, algum dia, uma nova espécie de filósofos e comandantes, em vista dos quais tudo o que já houve de espíritos ocultos, terríveis, benévolos, parecerá pálido e mirrado. É a imagem de tais líderes que paira ante os nossos olhos. Posso dizê-lo em voz alta: ó espíritos livres! As circunstâncias que deveriam ser em parte criadas, em parte utilizadas para o seu surgimento, os presumíveis caminhos e testes, em virtude dos quais uma alma poderia crescer a uma altura e força tal que sentisse a obrigação dessas tarefas, uma tresvaloração dos valores, sob cuja nova pressão e novo martelo uma consciência se tornaria brônzea, um coração se faria de aço, de modo a suportar o peso de uma tal responsabilidade. Por outro lado, a necessidade de tais líderes, o apavorante perigo de que possam faltar, malograr ou degenerar, estes são nossos cuidados e preocupações, sabem disso, espíritos livres? Estes são os pesados, remotos pensamentos e temporais que cruzam o céu de nossa vida. Poucas dores existem tão agudas quanto haver presenciado, adivinhado, sentido como um homem extraordinário se extravia de sua rota e degenera. Mas quem possui a rara percepção do perigo geral de que o próprio homem degenere, quem, como nós, reconheceu a tremenda casualidade que até agora jogou seu jogo com o futuro do homem, o jogo em que nenhuma mão, e menos ainda o dedo de Deus, participou? Quem pressente a fatalidade que se esconde na estúpida inocência e credulidade das ideias modernas, e mais ainda, em toda a moral cristã europeia? Esse sofre de uma angústia que nenhuma outra se compara. Ele apreende com um só olhar tudo aquilo que, havendo uma favorável reunião e intensificação de forças e tarefas, ainda se poderia cultivar de dentro do homem. Ele sabe, com todo o saber de sua consciência, como o homem está ainda inesgotado para as grandes possibilidades, e quantas vezes o tipo homem já defrontou decisões misteriosas e caminhos novos. Sabe, igualmente, a partir de sua lembrança mais penosa, contra que coisas lamentáveis um ser em evolução, de categoria superior, habitualmente se chocou, se despedaçou, naufragando, tornando-se ele mesmo lamentável. A degeneração global do homem, descendo ao que os boçais socialistas veem hoje como seu homem do futuro, como seu ideal, essa degeneração e diminuição do homem até tornar-se o perfeito animal de rebanho, ou como dizem eles, o homem da sociedade livre, essa animalização do homem em bicho anão de direitos e exigências iguais é possível, não há dúvida. Quem já refletiu nessa possibilidade até o fim conhece um nojo a mais que os outros homens e também, talvez, uma nova tarefa. Capítulo 6. Nós, eruditos. 204. Correndo o risco de que também aqui o moralizar se revele o que sempre foi, um impávido montrer se plier, mostrar suas chagas, como diz Balzac, ousarei me opor a uma imprópria e funesta inversão hierárquica, que de modo totalmente despercebido e como que de consciência tranquila ameaça hoje estabelecer-se entre a ciência e a filosofia. Acho que apenas a partir da experiência, que sempre significa má experiência, quer me parecer, adquirimos o direito de opinar sobre essa elevada questão da hierarquia. De outro modo, se falará das cores como um cego, ou contra a ciência como as mulheres e os artistas. Ah, essa terrível ciência, suspiram seu instinto e seu pudor, sempre descobre o que há por trás.
A declaração de independência do homem científico, sua emancipação da filosofia, é um dos mais sutis efeitos da ordem e desordem democrática. A autoglorificação e exaltação do erudito se encontra hoje em pleno florescimento e na mais viva primavera. Com o que não se quer dizer que, nesse caso, o elogio de si mesmo tenha cheiro agradável. 106 nota. Liberdade de todos os senhores, assim deseja também aqui o instinto plebeu, e a ciência, tendo se afastado vitoriosamente da teologia, da qual por muito tempo fora serva, pretende agora, com toda a altivez e incompreensão, ditar leis à filosofia e fazer papel de senhor, que digo, de filósofo mesmo. Minha memória, a memória de um homem de ciência, se me permitem, está repleta de ingenuidades arrogantes que ouvi de jovens pesquisadores e velhos médicos acerca da filosofia e dos filósofos, para não falar dos mais cultivados e convencidos entre todos os eruditos, os filólogos e pedagogos, que são ambas as coisas por profissão. Às vezes, era o especialista conhecedor de seu canto que se punha instintivamente em guarda contra todas as tarefas e capacidades sintéticas. Logo, era o trabalhador diligente que percebera um odor de ótium, ócio e de nobre exuberância na economia espiritual do filósofo, sentindo-se, então, prejudicado e diminuído. Logo, era esse daltonismo do homem utilitário, que não vê na filosofia senão uma série de sistemas refutados e um esbanjamento que a ninguém beneficia. Logo, surgia o temor de um misticismo encoberto e de uma retificação nas fronteiras do conhecimento. Logo, o menosprezo por este ou aquele filósofo, que involuntariamente se tinha generalizado em menosprezo pela filosofia. Por fim, mais frequentemente, encontrei em jovens eruditos, por trás do arrogante desdém pela filosofia, a influência ruim de um filósofo ao qual se deixara de seguir, sem, no entanto, escapar às suas valorações negativas de outros filósofos, daí resultando uma indisposição geral para com toda a filosofia. Tal me parece ser, por exemplo, a influência de Schopenhauer na Alemanha mais jovem. Com seu pouco inteligente furor contra Hegel, ele conseguiu desvincular toda a última geração de alemães do contexto da cultura alemã, a qual, tudo considerado, representou um cimo e um refinamento divinatório de sentido histórico. Mas o próprio Schopenhauer era, justamente nesse ponto, tão pobre, tão pouco receptivo e pouco alemão que chegava à genialidade. Mas, de um ponto de vista geral, talvez tenha sido o humano demasiado humano, isto é, a própria mesquinhez dos novos filósofos, o que minou mais radicalmente o respeito pela filosofia e abriu as portas ao instinto plebeu. Admita-se francamente o quanto falta, em nosso mundo moderno, toda a espécie dos Heráclitos, Platões, Empédocles, ou como se tenham chamado aqueles régios e soberbos eremitas do espírito, e o quanto em vista desses representantes da filosofia, que hoje, graças à moda, tanto são admirados como esquecidos. Na Alemanha, os dois leões de Berlim, por exemplo, o anarquista Eugen Dühring e o amalgamista Eduard von Hartmann, é lícito a um honesto homem de ciência sentir-se de uma linhagem melhor, é em especial a visão desses filósofos de Fusarca, 107 nota, que se denominam filósofos da realidade, ou positivistas, que pode suscitar perigosa desconfiança na alma de um jovem e ambicioso erudito, pois eles são, no melhor dos casos, eruditos e especialistas eles mesmos, e isto salta aos olhos.
São todos homens derrotados e reconduzidos à dominação da ciência, que alguma vez quiseram mais de si sem ter direito a esse mais e a sua responsabilidade, e que agora, de maneira honorável, raivosa, vingativa, representam em palavra e ato a descrença na tarefa soberana e na soberania da filosofia. Afinal, como poderia ser diferente? Hoje a ciência floresce e tem a boa consciência estampada no rosto, enquanto aquilo a que gradualmente se resumiu toda a filosofia recente, esse vestígio de filosofia de hoje, desperta suspeita e cisma, quando não escárnio e pena. A filosofia reduzida à teoria do conhecimento, na realidade é apenas um tímido epoquismo, 108 nota, e doutrina de abstenção. Uma filosofia que nunca transpõe o limiar e que recusa penosamente o direito de entrar. É uma filosofia nas últimas, um final, uma agonia, algo que faz pena. Como poderia uma tal filosofia dominar? 205. Os perigos que ameaçam o desenvolvimento do filósofo são hoje tão variados que chegamos a duvidar que esse fruto algum dia amadureça. O edifício das ciências atingiu altura e dimensão tremendas, e com isso cresceu também a probabilidade de que o filósofo se canse já enquanto aprende, ou se deixe prender e especializar em algum ponto, de modo que jamais alcança a sua altura a partir de onde seu olhar abrange tudo em torno e abaixo. Ou chega demasiado tarde lá em cima, quando já passaram seu momento e seu vigor, ou chega debilitado, embrutecido, degenerado, de forma que seu olhar, seu juízo global de valor já não significa muito. Precisamente a finura de sua consciência intelectual o faz talvez hesitar e atrasar-se no caminho. Ele teme a sedução de tornar-se diletante, criatura de 100 pés e 1000 antenas. Sabe muito bem que quem perde o respeito por si mesmo já não pode mais, também como homem do conhecimento, comandar, conduzir. A menos que quisesse converter-se em grande ator, em Cagliostro filosófico e aliciador de espíritos. 109 nota. Numa palavra, em sedutor. Isto é, afinal, uma questão de gosto, se não for mesmo uma questão de consciência. A tudo isso acresce, para ainda redobrar a dificuldade do filósofo, que não requer de si um juízo, um sim ou não sobre as ciências, mas sobre a vida e o valor da vida, que lhe custa crer que tem o direito ou mesmo a obrigação desse juízo, e que somente a partir das vivências mais amplas e talvez mais perturbadoras, mais destruidoras, e com frequência hesitando, duvidando, emudecendo, ele pode buscar seu caminho para esse juízo e essa crença. Na verdade, por muito tempo a multidão confundiu e desconheceu o filósofo, seja tomando-o pelo homem de ciência e erudito ideal, seja pelo religioso exaltado, dessensualizado, desmundanizado, entusiasta e ébrio de Deus. E se hoje acontece alguém ser louvado por viver sabiamente ou como um filósofo, isto quer dizer apenas que vive prudente e afastado. Sabedoria. Isto parece ser uma espécie de fuga para a plebe, um meio e um artifício para sair bem de um jogo ruim. Mas o verdadeiro filósofo não é assim para nós, meus amigos. Vive de modo pouco filosófico e pouco sábio, sobretudo bem pouco prudente, e sente o fardo e a obrigação das 1000 tentativas e tentações da vida. Ele arrisca a si próprio constantemente, jogando o jogo ruim. 206. Em relação a um gênio, isto é, um ser que fecunda ou dá à luz, as duas expressões tomadas no sentido mais extenso, o erudito, o homem de ciência mediano, tem sempre algo da velha solteirona. Assim como ela, ele nada entende das duas funções mais valiosas do ser humano,
De fato, tanto o erudito como a solteirona se reconhece respeitabilidade como uma espécie de compensação. Nos dois casos enfatiza-se a respeitabilidade, e o caráter obrigatório desse reconhecimento proporciona igual dose de enfado. Observemos com mais vagar. O que é o homem de ciência? Primeiramente, um tipo de homem sem nobreza, com as virtudes de um tipo sem nobreza, isto é, que não domina, não tem autoridade nem autossuficiência. Ele possui laboriosidade, paciente compreensão de seu posto e lugar, uniformidade e moderação nas habilidades e exigências. Tem um instinto para perceber seus iguais e o que eles necessitam. Por exemplo, aquele pouco de independência e de pasto verde, sem o qual não há sossego no trabalho, aquela reivindicação de honra e reconhecimento, que antes e sobretudo pressupõe capacidade de conhecer e ser reconhecível. 110. Nota. Aquele raio de sol da boa fama, aquela constante afirmação de seu valor e sua utilidade, com a qual é necessário continuamente vencer a íntima desconfiança que é a base do coração de todo homem dependente e membro de um rebanho. O erudito também possui, como é de esperar, as doenças e os defeitos de uma espécie não nobre. É pleno de inveja mesquinha e tem olhos de lince para o que existe debaixo nas naturezas cuja altura não pode alcançar. É confiante, mas só como alguém que se deixa levar, e não fluir como uma corrente. E precisamente face ao homem do fluxo intenso, ele fica mais frio e reservado. Seu olho é como um lago liso e relutante, no qual já não ondula um só encanto ou simpatia. O pior e mais perigoso de que é capaz um erudito vem do instinto de mediocridade peculiar à sua espécie, aquele jesuitismo da mediocridade que trabalha instintivamente na destruição da pessoa invulgar e busca partir, ou melhor ainda, afrouxar todo o arco teso. Afrouxar com consideração, com mão solícita, naturalmente. Afrouxar com compaixão que inspira confiança. Eis a verdadeira arte do jesuitismo, que sempre soube apresentar-se como a religião da compaixão.